Bem, boa noite, irmãos. Vamos dar sequência. Nós estudamos as cartas consideradas cartas pastorais. O apóstolo Paulo escreveu 3 cartas que são, de forma geral, consideradas pastorais. Que é a primeira carta a Timóteo, a segunda a Timóteo e a carta a Tito. Nós já estudamos as 3. Semana passada terminamos a carta a Tito. E hoje nós vamos fazer um complemento com a carta de Paulo a Filemon. Por 2 motivos. Alguns agregam essa carta também às pastorais, porque nós vamos ver aqui no decorrer, tem um personagem aqui que provavelmente era o pastor da igreja de Colossos, ou ao menos da igreja que estava na casa de Filemon. Mas também e principalmente porque o que Paulo ensina para Timóteo e Tito, na situação que estava acontecendo aqui, que deu origem à carta a Filemon, ele põe em prática e ele está pastoreando, através de palavras, de conselhos, na prática mesmo, pastoreando Filemon, ao receber que era o destinatário, um dos destinatários dessa carta. Então, o contexto dessa carta é o seguinte: Filemon, ele era um homem de muitas posses. Ele era um homem bem conceituado, tanto na sociedade como na igreja. E naquela época, os homens que tinham algumas posses, eles possuíam escravos também. E Filemon, ele tinha um escravo chamado Onésimo. E esse escravo, ele teria furtado Filemon e fugiu. E por algum motivo que nós não sabemos, ele apareceu em Roma. E Paulo estava preso em Roma. E talvez Filemon já estivesse sem recursos, sem dinheiro, com medo, porque ele era um escravo fugido, ele era um foragido. Ele pede então para visitar Paulo e conversar com Paulo. E neste contato que ele tem com Paulo, que nós não sabemos por que ele procurou Paulo, provavelmente porque Filemon, ele sabia que seu patrão, que o seu senhor Filemon era cristão. Ele procura então Paulo, que era o maior líder cristão da época. E ao ter contato com Paulo, Paulo evangeliza, ele se converte. E Paulo testifica essa conversão dele. E aí Paulo então toma conhecimento de tudo isso. Provavelmente Filemon também era um convertido de Paulo, só que muitos anos antes, em outras viagens missionárias, que Paulo teria feito. E Paulo então escreve a Filemon intercedendo por Onésimo. E nesse teor da carta aí, é bastante bonita a ação de Paulo pastoreando o Filemon. Essa carta foi escrita por volta do ano 60, então nós lembramos que a última carta que Paulo escreveu foi a segunda carta a Timóteo. Então foi alguns anos antes de Paulo escrever a carta a Timóteo. Então vamos, dito isso aqui, vamos analisar o conteúdo dessa carta. Vamos ler do verso 1 ao verso 3. É um capítulo só. Então nós encerraremos hoje, E assim também, ao encerrarmos essa carta, nós encerraremos essa série das pastorais. Capítulo 1 só tem um capítulo, Verso 1. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus e irmão de Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Nessa carta aqui, observe bem, nós estudamos várias cartas de Paulo. Carta aos Colossenses, aos Gálatas, Efésios, as pastorais para Timóteo e Tito. E nós vemos que Paulo está sempre defendendo seu apostolado, Principalmente na carta aos Coríntios, Paulo está sempre defendendo seu apostolado. Aqui, ele não defende seu apostolado, ele se apresenta dizendo que está junto com Timóteo, Por que Paulo normalmente estava com alguém? Porque Paulo, nós já vimos isso, ele tinha dificuldade para escrever porque não enxergava direito, então ele sempre tinha um escriba, que normalmente era Tércio. Mas aqui ele está com Timóteo. E aqui ele não fica defendendo o seu apostolado,
Ele vai direcionar essa carta. Note que essa carta ela não é direcionada somente a Filemão. Olha só. Então ele fala aqui no verso 1, né? Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador. E a irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Tá? Esta tua casa, provavelmente é a casa de Filemão, e não a casa de Arquipo. Mas a carta é endereçada então a Filemão, né? A Áfia, nós vemos aqui no verso 2, né? A Áfia, provavelmente, quase 100% de acerto, era a esposa de Filemão. Mas não podemos bater o martelo nisso, mas provavelmente era a esposa de Filemão. Arquipo, que provavelmente era o pastor ou era o maior líder dessa comunidade aqui, onde eles viviam, e a igreja. A carta é endereçada à igreja também, que estava na casa de Filemão. Tá? Então, por que seria isso, né? Por que não seria uma carta particular a Filemão, né? Não sabemos exatamente, mas talvez pelo teor dela, o teor dela é altamente doutrinário na piedade cristã. É uma aula, Paulo dá uma aula aqui para todos nós, né? E acho que é por isso que ele manda para a igreja isso, né? Então ele endereça a Áfia, que provavelmente era a esposa de Filemão, lembrando que ele vai tratar do assunto de um escravo. O escravo era posse. Então ele manda para Filemão e para a Áfia, que provavelmente era sua esposa. Por quê? Provavelmente a Áfia era uma irmã piedosa, uma irmã sincera que Paulo também confiava, e ela com certeza exercia alguma influência sobre Filemão, seu marido, porque a mulher é auxiliadora, e a mulher idônea, ela vai influenciar positivamente. A mulher sempre vai influenciar o marido, né? E se ela for uma mulher ímpia, ela vai influenciar negativamente. Agora, se ela for uma mulher piedosa, uma mulher cristã, ela vai influenciar positivamente, né? Então Paulo recorre a ela também. A Arquipo, que provavelmente era o pastor da igreja, e a toda a igreja que se reunia ali naquela comunidade. A carta é destinada a toda essa igreja, tá? E ele faz a saudação, que é a prática comum, né, do cristão. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E aí ele vai entrar no assunto, só que um pouco antes de entrar no assunto, ele exalta a postura de Filemão. Ele reconhece, ele faz alguns elogios a Filemão. Ele fala que ele tem orado, né, que ele sempre lembra de Filemão, mas ele reconhece a postura de Filemão. Tem pessoas que falam que não se pode elogiar as pessoas por causa do orgulho. Não, é claro, ninguém pode deixar o orgulho dominar a si próprio, né? Mas é importante nós não devemos fazer aquele elogio bajulador, no sentido de afagar o ego, da pessoa ficar orgulhosa com o motivo do elogio. Mas o elogio no sentido de reconhecer o trabalho que aquela pessoa está fazendo, isso é muito importante, porque na caminhada cristã, praticamente as pessoas não vêem retorno do trabalho, né? Então o reconhecimento muitas vezes é bom. Agora é claro que compete a cada cristão, não se ensoberbecer com os elogios, né? E é por isso que a gente elogia pouco, né? A gente recebe poucos elogios e elogiamos pouco, justamente pelo temor que nós temos da pessoa que está sendo elogiada não se deixar envolver com orgulho, tá? Mas é importante reconhecer, e Paulo aqui, ele elogia Filemão reconhecendo a postura dele, né? Vamos ler aqui dos versos 4 a 7. A Bíblia também manda, né? Da honra. Isso, da honra a quem tem honra, a Bíblia manda fazer, né? Há que ter esse cuidado, principalmente quem recebe o elogio tem que ter esse cuidado. E quem elogia no sentido de reconhecer, o elogio assim, é como eu falei, tem que ser no sentido de reconhecer como aquela pessoa está agindo, no momento certo, né? Fala assim, olha, você está tendo uma boa postura diante disso e tal, né? Não elogio no sentido de bajulação, mas elogio no sentido de reconhecimento. E a pessoa que recebe o elogio, ela tem que ter maturidade também para não se deixar envolver com orgulho. Esse elogio deve servir de incentivo. Fala, puxa, que bom, graças a Deus, o Senhor tem sido misericordioso, deu graça que deu certo tal coisa que eu fiz, que foi reconhecido, então vou me esmerar para continuar servindo a Cristo, sabendo que tudo provém de Deus, né? É pela graça de Deus que a gente consegue
né? Jesus ele fala, sem mim nada podeis fazer, né? Então vamos ler aqui os versos 4 a 7. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e todos os santos. Então veja que ele reconhece aqui, estou ciente do seu amor, ele reconhece que Filemão agia com amor, né? E quando ele fala aqui a fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, era o trabalho piedoso que Filemão exercia. Ele exercia um trabalho então naquela comunidade, né? Cuidava daquelas pessoas, servindo a Cristo com fé em Cristo, tá? E aqui no verso 6 ele fala, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Então, tá vendo? Ele está reconhecendo que Filemão, ele tinha amor, ele praticava um bom serviço com relação aos santos, cuidava dos irmãos, né? Que o coração desses irmãos eram reanimados, né? Por intermédio desta ação de Filemão. Então Paulo, ele faz esse reconhecimento. E Paulo demonstra gratidão, né? No verso 6, no verso 7. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor. Ou seja, nós não sabemos exatamente o que de bom Filemão fez para Paulo, mas Paulo demonstra gratidão por Filemão aqui, né? Tive grande conforto e alegria no teu amor, e ele diz que essa ação do Filemão foi uma ação de amor. Então Paulo está reconhecendo que Filemão agiu assim com ele, com o próprio Paulo, e também com os outros, com os santos, com os irmãos ali, tá? Mas note aqui no verso 6, para que a comunhão da tua fé se torne, ainda não havia se tornado, que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós com Cristo. Então o que ele está fazendo aqui? Ele está reconhecendo o trabalho de Filemão, né? Reconhecendo o benefício que Filemão fez para ele. Não sabemos o que foi isso ou quantas vezes foi, não sabemos. Mas Paulo está reconhecendo com gratidão, mas ainda faltava alguma coisa para Filemão, porque Paulo ele vai dizer aqui, né? Para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem, tá? Então faltava algum conhecimento ainda para Filemão dentro da obra de Deus. Irmãos, aqui é muito importante, por quê? Porque todos nós, se nós olharmos na nossa caminhada cristã, todos nós, ainda falta alguma coisa. Se a gente olhar sinceramente, se cada cristão olhar sinceramente assim para ele e falar assim, poxa, ainda falta alguma coisa para eu melhorar. Por que é importante pensar isso? Porque nós falamos de orgulho agora há pouco. Se aparecer alguém que pensa que já tem todo o conhecimento, que está fazendo muito no reino de Cristo, que é muito consagrado, que as coisas todas dependem dele, que está tudo nas costas dele, se tiver alguém assim no meio cristão, essa pessoa está um passo na queda. Ela está um passo na queda. E isso, irmãos, é muito comum nós vermos. Nós já vimos isso até mesmo em grandes nomes aí de pessoas no mundo que se destacaram pela pregação do Evangelho, ou por de repente uma queda do nada, né? Do nada para nós que não sabíamos o que estava acontecendo, mas dentro da pessoa, muitas vezes o orgulho vai dominando já. Então o cristão ele tem que estar sempre dependente de Cristo, sempre vendo, né? Tem pessoas que falam assim, poxa, mas é muito duro isso, né? Pensar assim, né? Ainda que eu fizesse tudo que está ao meu dispor, ainda não passo de servo inútil, né? Então todos nós temos coisas que aprender. E aqui então Paulo fala para Filemão. Paulo reconhece, né, o trabalho de Filemão, mas fala que eu estou escrevendo isto, né? Lembro sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor tal, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno
conhecimento, tá? Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por seu intermédio. Então, Paulo vai exaltar Filemon como um cristão sincero e amoroso, além de sempre se lembrar dele nas orações. Tinha conhecimento da fé e do amor de Filemon pelos santos, e lembrando que não existe como amar a Cristo e não amar o seu povo, porque ele fala aqui, né? Pelo o amor e a fé que tens para o Senhor Jesus Cristo e todos os santos, tá? Então, se a gente quiser fazer uma distinção de amores, né? Não sei se a gente pode falar isso, né? Tipo assim, eu amo a Cristo, mas eu não gosto da igreja. Eu amo a Cristo, mas eu não gosto daquele povo. Não está amando a Cristo, porque não é possível amar a Cristo e não amar a sua igreja, não amar o seu povo. A igreja é o corpo de Cristo, né? Então, o próprio Cristo, a igreja representa Cristo. O próprio Cristo, ele toma o lugar da igreja. O próprio Paulo, quando ele ainda era perseguidor da igreja, né? Quando ele estava indo para Damasco para tomar irmãos e irmãs para levar cativo para Jerusalém, e ele teve a visão. Quando Cristo aparece para ele, ele se chamava Saulo ainda, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Cristo fala isso para ele. Ele estava perseguindo a igreja, ele estava perseguindo as pessoas, que ele odiava as pessoas. E ele achava que estava prestando um serviço para Deus. Mas no fim, o que nós entendemos aqui é que não tem como amar a Deus e perseguir a igreja. Não tem como dizer que ama a Cristo e persegue a igreja. Se a pessoa está perseguindo a igreja, de fato ela não ama Cristo. Não tem como fazer essa distinção de amores aí, né? Então é isso que Paulo ele fala aqui, tá? Mas apesar do amor e do serviço piedoso, Filemon ainda tinha que aprender algumas coisas, né? Como nós dissemos, tá? Vamos ver aqui, nós vamos ler do 8 ao 20, só que nós vamos dando algumas paradinhas, tá? Vamos ler aqui do 8 ao 10. Estamos com alguma dúvida por enquanto? Algum comentário? Não? Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Então veja só, ele fala aqui, pois bem. Esse pois bem, ele vai fazer uma ponte aqui entre o reconhecimento que Paulo faz de Filemon e o que Paulo tem que falar para Filemon. Então, é assim, eu reconheci o seu trabalho, sou grato pelo que você já fez, reconheço que você tem fé e amor, que o seu trabalho é importante, mas agora eu vou falar. E é mais ou menos isso que Paulo está fazendo. E aí, o que ele faz? Ele fala da autoridade que ele tem, tá? Em Cristo, tá? Mas a decisão que ele toma, eu prefiro falar com você em amor. Olha só, ele fala assim, pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo, em te ordenar o que convém, ou seja, em Cristo, eu sou livre para te ordenar, porque eu tenho essa autoridade em Cristo. Ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor. Aqui a gente começa a ver, aliás, a gente já está vendo, tudo que Paulo ensinou para Timóteo e Tito, a gente não sabe se isso aqui foi intencional ou não, é intencional do Espírito Santo, né? Mas Paulo acaba demonstrando a prática nesse cuidado aí com o Filemon e com o Onésimo, né? Porque ele reconhece, ele é grato por Filemon, né? Ele reconhece que ele tem autoridade sobre Filemon e ele poderia ordenar o que ele quer para Filemon, mas ele fala, não, eu não vou, embora eu tenha essa plena liberdade, eu vou te solicitar em nome do amor. Olha só, né? Eu vou te solicitar em nome do amor.
sendo que sou Paulo velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Ou seja, ele está querendo dizer, eu sou prisioneiro de Cristo, já sofri muito pelo Evangelho, né? Sou apóstolo, tenho autoridade, mas eu vou te solicitar em nome do amor isto. Eu acho muito bonito isto, né? E aí ele fala assim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Então nós sabemos, né, nós já vimos nas outras cartas, que aqueles que se converteram através da pregação de Paulo, eles chamavam de filho. Então nós vemos aqui que esse Onésimo, ele evangelizou entre algemas, ele preso, né? Ele evangelizou Onésimo e ele ama Onésimo da mesma forma, né? Então aqui Paulo diz, eu vou te ensinar algo. Aqui Paulo está pastoreando Filemon. Tenho liberdade de ordenar em Cristo, mas preferi o nome do amor. Ou seja, não quero que faça isso por obrigação, mas pelo amor, tá? Ele, com certeza, há uma menção aqui ao 5º mandamento, né? Onésimo deveria respeitar o pedido de Paulo por causa do 5º mandamento, mas Paulo fala, faça isso com amor. É mais ou menos como o próprio Paulo falava das ofertas. Ele falou assim, as ofertas façam com amor, não por obrigação, não por necessidade, né? Quer ver? Se você quiser abrir lá em 2 Coríntios 9:7, segunda carta de Coríntios, capítulo 9, verso 7. Ele vai falar assim, olha, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então o que ele está falando? Da mesma forma das ofertas, faça esse serviço com alegria. Faça isso que eu estou te pedindo com amor. Não porque estou te ordenando e você quer me obedecer por causa que eu sou um apóstolo, mas faça isso por amor. No reino de Deus, irmãos, tudo é por amor. Tudo é por amor e gratidão, né? Nós não fazemos nada por obrigação. Os de fora talvez pensem que nós fazemos alguma coisa porque temos medo do inferno, porque temos medo da retaliação de Deus. Não, nós temos temor a Deus, temor no sentido de zelo, né? Mas nós fazemos por amor a Deus. É por isso que nós fazemos as coisas, né? Por reconhecer o que Deus fez por nós e responder com gratidão, né? Tá? Então, como Cristo nos perdoou e nos abençoa com toda sorte de bênção, assim sinta esse amor por Onésimo também. É isso, mais ou menos isso que Paulo vai falar aqui, né? Troque o rigor da lei que você tem direito sobre ele. Paulo tinha, Filemon, ele tinha direito até de dar cabo da vida de Onésimo, porque naquela época a economia era gerada por escravo. O escravo era uma possessão do Senhor, pertencia a ele, era um objeto, era um, né? Então era direito de Onésimo de Filemon castigar Onésimo. Poderia castigá-lo, poderia fazer um monte de coisa que estava dentro da lei, né? Lembrando que não é lei judaica, né? Eles viviam em Colossos, na Ásia Menor, tá? Então, dentro da lei do país, ele tinha direito sobre Onésimo. E aí, então, Paulo ele fala assim, olha, assim, não com essas palavras, mas o teor da carta é mais ou menos isso. Como Cristo nos perdoou e nos abençoa com toda sorte de bênçãos, sinta esse amor por Onésimo também, o mesmo amor que Cristo sentiu por nós, procure sentir isso por ele, porque nós ofendemos a Cristo, e Cristo nos perdoou e nos abençoa. Onésimo te ofendeu, então tem amor por ele, né? Tem amor por ele. E Paulo dá testemunho que ele se converteu, né? Troque o rigor da lei que você tem direito sobre ele pelo amor com que Cristo nos amou. Nós passamos de ofensores de Cristo para alvo do amor dele. Por que não fazer isso quando estiver em nós a possibilidade de fazer? E Filemon estava tendo essa oportunidade de perdoar, de amar, né? E perdoar Onésimo. Então era uma oportunidade que Filemon estava tendo de crescer na fé, que Paulo vai falar, né? Para que se torne, para que a tua comunhão se torne pleno conhecimento, né? Do amor de Cristo e tal. Então Paulo está conduzindo ele em amor, para ele aprender e desfrutar desse amor de Cristo,
né? É justamente o contrário da parábola do devedor compassivo, né? Daquele homem que devia uma fortuna para o rei. O rei fala, então eu vou te prender. Ele fala, não, ele se ajoelha, implora, né? Fala assim, não, me dá um tempo que eu pago. Aí o rei se compadeceu porque ele não tinha como pagar, a dívida era muito alta, né? Fala 100 mil talentos, era uma fortuna na época, quase ninguém tinha isso, né? Se bobear era arrecadação de nações isso. E aí o homem não ia ter como pagar. E aí então o rei fala, não, eu te perdoo a sua dívida. Aí ele encontra um que devia para ele muito menos, o outro pede para ele também, e ele pega e lança o homem na prisão e tudo mais, né? É justamente o oposto que Paulo está falando aqui. Lembra-te como Cristo te perdoou, né? Tá? Paulo, ele se considerava o pior dos pecadores. Ele falou, eu sou o pior dos pecadores porque eu persegui a igreja de Cristo e Cristo me perdoou, né? Então é isso aí que ele está falando para o Filemão. Vamos ver aqui o verso 11. Está se referindo a Onésimo. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim, tá? Por quê? Porque agora ele é um irmão na fé, agora ele é um colaborador. Ele não é mais aquele escravo que te furtou, que te causou dano, né? Que fugiu, que te causou aí problemas, tá? Agora ele é um irmão em Cristo, ele é um colaborador. Ele é útil para você e para mim. Ou seja, se ele é útil aqui para mim, ele vai ser útil aí também na igreja, né? Verso 12: eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Olha só como que Paulo testifica acerca de Onésimo. Procure entender aqui nessas linhas aqui uma sensibilidade, o amor, a preocupação que Paulo estava tendo com Onésimo, para que Filemão cuidasse dele. E ele chama Onésimo do próprio coração dele. Eu te envio como o meu próprio coração, né? Ele vai ser útil para você. Paulo está falando assim, por favor, reconhece ele como irmão e não como aquele escravo que te lesou e que te prejudicou. Embora você tenha o direito do rigor da lei, você tem esse direito, Paulo reconhece isso, você tem o direito da lei, mas ele agora é teu irmão, né? É isso que Paulo está falando, né? Agora, se você pensar no homem que ele mesmo fala que ele já estava velho, estava preso, no fim, né? Ele já sabia que estava indo no fim, né? Olha como ele se dedica por causa de um escravo foragido, que ele se converteu, e Paulo reconheceu, testificou uma verdadeira conversão naquele homem. Então Paulo, ele se preocupando com uma pessoa que aos olhos da sociedade é uma pessoa que não valia nada. E muitas pessoas falam assim, não, mas o correto é punir ele mesmo, porque a lei é o certo e tal. E pessoas iam falar isso até de boa fé muitas vezes, porque era a lei. Agora Paulo, ele reconhece essa conversão de Onésimo, e Paulo então ele dedica essa carta aqui expressando esse amor, né? Eu te envio o meu próprio coração, né? Cuida aí do meu próprio coração que eu estou te enviando. Meu filho, gerei ele em algemas, né? Testificando a conversão dele, né? E então olha o amor de Paulo pelo seu convertido, né? Era um escravo fugitivo. Meu próprio coração. Realmente Paulo demonstra muito amor aqui, né? Muito amor. E o verso 13: eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do evangelho, tá? Eu queria que ele ficasse aqui, ele ficasse me servindo, ele me é útil aqui, né? Eu o amo como um filho mesmo, que se converteu, que hoje é um irmão na fé. E ele vai me ser útil aqui, mas o certo é entregá-lo a você. O certo é que você o receba aí. Esse é o correto a fazer. Mas eu praticamente imploro que você o receba em amor, não com a intenção de puni-lo, como a lei te confere esse direito. Então eu preferi ficar com ele aqui, mas eu te envio ele, mas por favor, cuida dele como não com o direito que você tem de puni-lo, né? Tá? E verso 14: nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação,
mas de livre vontade. Então, da mesma forma que Paulo está preocupado com Onésimo, o que Onésimo vai encontrar quando receber lá, Paulo também está preocupado com a reação de Filemon, porque Paulo, ele sabe, embora Filemon tivesse direito, porque de fato ele foi lesado, né? Embora Paulo sabia que Filemon tinha direito, Paulo também sabia que Filemon teria galardões, teriam bênçãos a mais se ele abrisse mão de punir o Onésimo por amor a Cristo. Entende isso? Então ele está pastoreando, ele está com cuidado para o Onésimo não ser punido quando chegasse lá, né? E também querendo ensinar o Filemon a prática piedosa de fato por amor a Cristo. Então você vê ele pastoreando aqui dos dois lados, né? Então ele fala, verso 15, pois acredito, verso 14, nada porém quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como por obrigação, mas de livre vontade. Então, se você for fazer o que eu estou te pedindo, não faça por obrigação, mas faça de livre vontade. Fala assim, não, eu vou fazer como para o Senhor. Como Cristo me perdoou, eu vou perdoar o Onésimo, né? É isso aqui que Paulo está ensinando. E aqui vem o verso 15, olha só. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. E vai continuar no verso 16, mas eu vou fazer uma paradinha aqui. Paulo acreditava no propósito de Deus nas coisas. Paulo acreditava que tudo tinha um propósito de Deus, né? Que nada que acontecia era em vão. Por que ele acreditava nisso? Porque o próprio Cristo ensinou isso. Não cai um pardal do céu sem a permissão de Deus. Não temas, até os fios de cabelo da sua cabeça estão todos contados, né? Se algum mal acontecer é porque Deus permitiu, só assim. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então Paulo acreditava que tudo isso que aconteceu, que no primeiro momento foi um mal para o Filemon, tá? Tinha um propósito de Deus ali bem definido, porque por causa disso o Onésimo acabou sendo alcançado pela graça. O Onésimo, por algum motivo que a gente não sabe porquê, provavelmente aquele que eu falei no começo, vai procurar Paulo, acaba se convertendo e se converte de forma legítima, é de fato alcançado pela graça de Deus. Então Paulo vê o mover de Deus em toda essa situação aí, que embora no primeiro momento, talvez para a Áfia que estava recebendo a carta, talvez para a Arquipo que estava recebendo a carta, talvez para a igreja, né? Todos talvez no primeiro momento, e o próprio Filemon, todos talvez no primeiro momento tenham pensado, isso que aconteceu foi um grande mal, né? E Paulo está falando, mas tem um propósito nisso, tá? Então olha só, né? Vamos ler de novo o 15 e junto com o 16. Pois acredito que ele veio ser afastado de ti. Está vendo que ele fala, nem fala assim, que ele se afastou de ti, que ele veio a ser afastado de ti, como se próprio Deus estivesse movendo toda essa situação, né? Claro, irmãos, Deus não está mandando quebrar o oitavo mandamento, que o Onésimo quebrou o oitavo mandamento ao furtar o Filemon, mas Deus está usando toda a situação, né? O próprio mal que está no coração do homem, Deus usa para cumprir os seus propósitos, tá? Isso é soberania absoluta, né? Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Olha só que coisa interessante, né? Então ele fala assim, quer você aí vivendo na carne tenha amor por ele, que ele pertence a você, como no Senhor espiritualmente. Aqui ele faz uma pergunta, né? Onde está vendo a pergunta? Assim na carne como no Senhor? Não, é uma afirmação. Essa tradução aí é uma afirmação, tá? Eu vi até no original isso hoje, que eu estava vendo aqui a questão da casa, né? Se a casa era do Arquipo, você estava confirmando se a casa era do Arquipo ou se era do Filemon, aí eu acabei lendo o texto no original, mas a conotação totalmente diferente. Da conotação diferente, tá?
Mas vamos nessa aqui que está certo, tá? É uma afirmação, tá? Termina aí com um ponto final. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Tá? Eu pensei que não estava lendo direito, mas é mesmo. É interrogação? Mas no original não. Tá? Se portanto, verso 17, né? Se portanto me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Ou seja, como Cristo fez com a igreja, Paulo faz com Onésimo, como se fosse eu mesmo. Depois nós vamos ver aqui, que vai confirmar o que eu vou falar agora, né? Paulo, ele está falando para Onésimo o seguinte: é como Cristo fez com a igreja pecou. Estou falando com as minhas palavras, né? A igreja pecou e Cristo fala para Deus: não, eu vou ser punido, eu pequei, deixa que eu pago essa conta, deixa que eu pago isso. E Paulo está falando para Filemão receber Onésimo como se fosse ele, como se fosse eu, porque aqui mais para frente ele vai falar: deixa que eu pago isso, eu vou pagar. Paulo fala isso, tá? Então vamos ler o 17 e o 18 para ficar mais claro. Se portanto me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Tá? Paulo está imitando Cristo, que Cristo fez com a igreja. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Lança tudo em minha conta. Ou seja, eu não puna ele. Recebe com amor, mas eu quero que você faça isso com liberdade. Que você queira mesmo perdoar e amá-lo, não por obrigação. Tá? Faça isso, recebe ele em amor. Eu estou testificando que ele é irmão caríssimo. Recebe ele como irmão caríssimo, tá? Uma alma que foi alcançada pela graça, certo? Recebe ele dessa forma. Recebe como se fosse eu. E se ele te causou algum dano, eu pago você. Não é lindo isso daqui? É pastorear na prática. Ele está fazendo na prática tudo que ele ensinou para Timóteo e Tito, né? E ele faz na prática aqui. Então ele está apelando, ele está cuidando do Onésimo, cuidando da vida espiritual do Filemão e se colocando na posição de Cristo, como Cristo fez com a igreja. Deixa que eu pago essa conta aí. A igreja pecou, mas eu vou pagar. O Onésimo não tem como pagar o Filemão. A igreja não tinha como pagar a Deus. Então Cristo, ele falou: não, sou eu, recebe a mim, recebe este povo, recebe esta igreja como a mim mesmo, que eu vou pagar o pecado que ela cometeu. Realmente uma carta linda, 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 tá? É uma das cartas mais lindas, né, da Bíblia, de fato, essa daqui. Embora todos que a gente lê e se aprofunda, a gente vê beleza, né? Cada uma a gente vê mais beleza que na outra, né? A palavra de Deus é incrível. Verso 18, né? E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. E aqui o 19 ele vai falar de novo vai falar também do próprio punho, né? Eu, Paulo, de próprio punho escrevo: eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Vamos ler o 20. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício: reanima-me o coração em Cristo. Olha só, a Bíblia fala: pelos frutos reconhecereis. Olha como dá para reconhecer Paulo aqui como um legítimo cristão, não só pelo fato de ser apóstolo, claro, inspirado pelo Espírito Santo, né? Mas por essa atitude já dá para reconhecer ele, tá? Então olha só, no verso 18 ele vai falar: se algum dano te fez, ou se alguma coisa te deve, lança tudo em minha conta. Ou seja, ele está se colocando no lugar de Cristo, como nós já falamos. No verso 19, a impressão que dá aqui é que Timóteo está escrevendo tudo. E este parágrafo do verso 19, o Paulo fala para Timóteo: deixa que isso aqui eu escrevo, essa parte. Paulo está ditando para Timóteo está escrevendo, né? Isso aqui deixa que eu escrevo. Aí ele pega e escreve: eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei. Eu pagarei. Então Paulo está testificando, falando assim: olha, não cobra nada, não puna ele por nada, eu vou pagar. Seja o que for que ele roubou aí, né? Eu vou pagar. Ou seja, o que Filemão falasse para Paulo, Paulo ia dar um jeito de pagar, né? Provavelmente o Filemão não cobrou nada, mas a gente não sabe, né? No versículo depois, esse
dá para saber quem é Paulo. No versículo depois dá para saber mais ou menos quem é Filemão. Qual versículo você fala? O 21. Ah, certo como estou de tua obediência, né? É que aqui ainda Paulo está escrevendo, né? Provavelmente ele obedeceu, com certeza. Eu tenho certeza que ele obedeceu, né? Mas a gente não pode, né, afirmar, né? É que na minha foi um pouco diferente. Nós vamos chegar lá e a gente já analisa. Então, olha só. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei. E aqui, olha só. Aqui ele fala, eu pagarei. Tem um traço depois aí, no seu texto aí? Tá. Então aqui, o Paulo escreveu só esse pedaço aqui. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei. E aí ele começa a digitar, digitar não é, naquela época não tinha isso, né? Ditar para o Timóteo. Para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. O que Paulo está falando aqui? Fala assim, a tua conversão e o teu crescimento na fé foi através da minha instrução, né? Então foi aquele versículo que nós falamos antes, honra a quem honra, né? Então se você foi salvo pelos méritos de Cristo, né? Mas através da instrução que eu te dei, né? E aqui no 20 ele vai falar assim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício, reanima-me o coração em Cristo, que eu receba do Senhor esse benefício. Então nós sabemos que Paulo recebia de algumas igrejas ofertas e tudo, mas ele nunca exigia. E muitas vezes ele fala, não quero ser pesado, eu prefiro fazer alguma coisa para não ser pesado e tal, né? Como ele falou para a igreja de Coríntios no começo, que ele fazia tendas e tudo mais e tal. Paulo está se referindo ao que ele mesmo fala aos Gálatas. Veja aqui, ó, Gálatas 6:6. Quer ver? Gálatas 6:6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Então Paulo, ele tinha esse direito sobre Filemão, porque ele fala assim, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Se você está salvo é porque eu fui apedrejado para levar essa palavra aí, eu fui, né? É mais ou menos isso que Paulo está falando, né? E aí ele requer, me faz esse benefício. Aquele que é instruído, faça participante de todas as coisas boas. Então Paulo está falando para Filemão, eu não quero dinheiro, pelo contrário, eu vou te pagar o que o Onésimo fez. Mas reanima o meu coração com esse benefício, recebe ele em amor. É lindo demais isso aqui. É lindo demais. Então você vê aqui, ó, irmãos, essas coisas aqui dá para chamar a atenção da gente, né? Para ver o fruto dele, do Paulo, né? O Cristo não falou, pelos frutos reconhecereis, né? Tem muitas pessoas que falam assim, não sei quem deu uma profecia lá, vamos ver se cumprir porque não é se cumprir profecia se não cumprir profecia não é. É pelo estilo de vida mesmo, pelos frutos, né? No convívio, né? Dá para perceber essas atitudes, tá? Então ele fala, verso 20, sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício, reanima-me o coração em Cristo. Então verso 20, né? Reanima o coração com Cristo. Veja com amor e o perdão entre Filemão e Onésimo era importante para Paulo. Paulo está resolvendo o problema que Onésimo se meteu e ensinando Filemão algo que ainda lhe faltava na sua caminhada com Cristo, né? Amar e perdoar o que lhe ofendeu. Isso de fato é muito difícil, mas por amor e gratidão a Cristo a gente vai praticando isso. A vida cristã é uma vida de transformação, é um exercício constante. E a gente vai se exercitando nesses elementos morais. E em contrapartida, Cristo ele vai nos abençoando cada vez mais. Só que a gente não faz isso por causa das bênçãos. A gente faz isso por gratidão a Deus. Às vezes com a garganta, né? Tá na garganta aqui e fala, tá bom, vai, eu vou perdoar, né? Eu vou perdoar esse que me ofendeu, tá? E assim vai, né? E quantas vezes, irmãos, quantas vezes, olha, uma das coisas mais difíceis que tem é perdoar quem ofende o nosso filho. Isso, irmãos, olha, aí é botar exercício na fé, viu? É botar a fé em ação, né? Mas aí a gente não precisa conviver com a pessoa, nem expor o filho a essa pessoa. As pessoas confundem muito, né? Se você perdoou, então tem que ficar aceitando a pessoa. Não, você não precisa conviver com a pessoa. Mas você internamente deve perdoar a pessoa, né? Cristo mandou a gente perdoar, né? Então é difícil, é muito difícil. Eu sei porque eu passei isso, né? É realmente
Difícil. Eu acho que o mais difícil é perdoar quem ofende. É mais difícil perdoar quem ofende o filho do que quem ofende a gente, né? Ao contrário, quem ama o nosso filho parece que a gente ama, né? De coração, né? Filho é um negócio que muda a vida da gente, né? É uma coisa incrível, tá? Mas aí é um exercício de fé, né? Tá? Vamos lá então, verso 21. Tá? Então, Paulo fez tudo isso não por desencargo de consciência, mas de forma profunda, amando e desejando mesmo que Filemão perdoasse e recebesse Onésimo como um irmão amado. Aqui, irmãos, nós não sabemos como é que estava o coração e a mente de Filemão, porque às vezes Filemão poderia estar encarando isso como uma perda material. Mas às vezes pode ser que Filemão tratasse muito bem Onésimo. Nós não sabemos, nós não temos todo o contexto, né? Mas provavelmente Paulo estava tão preocupado. Se Paulo reconhece que Filemão era um homem de amor, e Paulo demonstra tanta preocupação em Filemão, pode ser que Filemão tivesse muito magoado com Onésimo, porque talvez ele, como Senhor, ele tivesse beneficiado Onésimo, talvez tinha dado vários benefícios para ele, e Onésimo pagou dessa forma. Com traição. Uma espécie de traição, né? Tipo, furtando algo dele e fugindo, trazendo um prejuízo. Então, além do prejuízo material, nós não sabemos se é isso. Uma conjectura, né? Nós não sabemos. Pode ser também que Filemão estivesse muito magoado, né? Então, você vê que Paulo ele gasta tempo aqui falando e se aprofundando e praticamente rogando, né? Para Filemão, né? E tem hora que ele fala um pouquinho mais duro, fala: olha, para não te alegar que você me deve até a ti mesmo, ele fala para Filemão. Mas ele apela por esse amor de Filemão, tratando também o coração de Filemão, né? Então, nós não sabemos em que pé era isso. Agora, verso 21, que você mencionou aí: certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. Como é que está aí na sua... A mesma coisa. Então, aqui Paulo demonstra uma confiança em Filemão. Confiança não no homem Filemão que vai fazer o que ele... mas no próprio amor de Filemão, na própria conversão de Filemão também. Tá? Tipo assim, pode ser que ele relute um pouco, mas ele vai orar. Eu sei que ele é um homem de oração, alguma coisa nesse sentido. Ele vai orar e vai considerar e tudo mais, alguma coisa nesse nível aí, porque Paulo ele demonstra essa confiança, por isso que ele fala, né? Mas assim, a gente não pode afirmar que de fato Filemão obedeceu, mas provavelmente sim, porque é uma carta, não tem como não ficar comovido, impactado com isso aqui, né? Realmente. E como o Filemão foi escrito antes de Timóteo, foi, né? Então eu acredito que se Filemão... do 2 Timóteo. 2 Timóteo. Se Filemão não tivesse feito isso, talvez Paulo tivesse falado para Timóteo: não seja como Pode ser. Conhecendo Paulo, assim, que a gente conhece, né? Ele ia dar uma pincelada. Naquela parte que fala: todos me abandonaram, né? Só Lucas ficou comigo, né? Então, talvez ele mencionasse alguma coisa. Filemão ele teve de bom grado, que eu te digo, mas atenta para as minhas palavras. Alguma coisa Paulo Pode tinha, ser. eu acredito que tinha falado. Pode ser, tá? Mas aqui no 21, na verdade, o que Paulo faz aqui é demonstrar confiança nessa obediência de Filemão, né? Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. Mais uma vez, lembrando o que Cristo falou, né? Que Deus faz mais do que pedimos ou pensamos, né? E nós devemos ser imitadores, né? O padrão, o modelo que eles devem seguir é o modelo de Cristo. A gente não consegue, mas é o modelo que a gente tem que seguir. Esse é o nosso objetivo, né? É seguir aquele modelo ali, né? Então, fazer mais do que ele está pedindo, tá? E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Está depositando fé na oração da igreja, que ele seria liberto de Roma, né, da prisão de Roma. E de fato foi, só que depois ele foi preso de novo, né? E depois por fim acabou sendo martirizado por Nero, tá? E aqui no verso 23: saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus,
Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Bom, essa carta provavelmente ela foi entregue a Filemão juntamente com a carta aos Colossenses, porque Filemão morava em Colossos, né? Então provavelmente o